Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre o que, Matheus? Olá, sejam todos bem-vindos e hoje nós falaremos sobre a frase que é formada com a cronologia dos descendentes de Israel. Muito bom. E nós vamos hoje estudar a Bíblia, como sempre, e antes a gente faz sempre uma oração. Que aqueles que puderem e quiserem nos acompanhar. Senhor Deus e Pai, gratos somos por tudo, por Teu amor, pelos Teus cuidados. Nesse momento te pedimos a Tua presença, pelo Teu Santo Espírito, que nós não venhamos a falar nada de nós mesmos, mas que o Senhor nos capacite para falar aquilo que vem do Seu coração, Pai. Pedimos essas bênçãos com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Eu havia comentado com vocês, no vídeo anterior, que Enoque ele havia sido pastor e profeta para os antediluvianos, e que ele fora trasladado no ano de 975, a partir da criação, lembram? Eu gostaria de acrescentar que Noé também foi pastor e profeta para os antediluvianos. Pregou e testemunhou para eles durante o tempo que levou para construir a arca, por 120 anos. Conforme as instruções do Senhor, como vemos no texto a seguir. Tempo em que o Senhor, por sua misericórdia, concedeu para que os homens daquela época se arrependessem dos seus maus caminhos e se voltassem para o Deus Criador. Nesse tempo, as pessoas exageravam no comer e no beber e se entregavam a abominações, o que os levou a serem destruídos devido às suas próprias impiedades. Percebam que no capítulo 6 de Gênesis, começa dizendo que haviam filhos de Deus e filhos dos homens. Os filhos de Deus eram os que adoravam em espírito, e os filhos dos homens eram aqueles que se entregavam aos desejos da carne. Lembram-se da oferta de Caim, a qual ele ofereceu de acordo com a sua própria vontade? Vamos acompanhar no texto aqui. Gênesis 6, a partir do versículo 1. Você quer ler, Matheus? E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas que escolheram. E o Senhor disse: Meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. Mas Noé encontrou a graça aos olhos do Senhor. Ok. Ao ser criado por Deus, o homem era perfeito. Seus pensamentos eram puros, mas a desobediência perverteu as suas mentes, tornando-os egoístas, sem afeto e sem amor. O objetivo de Deus, desde então, é o de restaurar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, tal como Adão quando fora criado. Deus sempre teve um remanescente, um povo fiel aos seus mandamentos, ainda que pequeno, mas que o adora em espírito e em verdade, obedecendo por amor e reconhecimento, crendo que assim fazendo, são felizes e completos. Entre estes, ele se utiliza para profetas e pregadores. Viram o que a Bíblia falou sobre Noé? Ele espera de cada um de nós um culto racional, nunca emocional. Vamos ver aqui um texto de Amós, no capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte. Mateus, pode ler para nós? Certamente o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Aí em João 4, a partir do versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para adorá-lo. Deus é um espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Eu gostaria de aproveitar para falar de mais um detalhe sobre a Bíblia King James. Estão vendo que algumas palavras eu coloquei aqui na cor vermelha? Pois bem, elas não fazem parte do texto original e estão em uma fonte itálica. Estão aí apenas para dar sentido na tradução, para podermos compreender melhor na nossa língua. Mas existiu a preocupação de fazer uma tradução fiel ao texto original,
o chamado textus receptus, ou texto recebido. Lembra que eu tive que acrescentar algumas palavras para formar a frase do estudo anterior? Como também precisarei acrescentar no estudo de hoje. Em breve nós faremos um estudo só sobre esse assunto das Bíblias. Pois bem, isso é o que eu tinha para complementar do vídeo anterior. Vamos agora para o estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar sobre as tribos de Israel. Eu havia comentado com vocês que lá no livro de Apocalipse, no capítulo 7, existe os nomes de 12 tribos. E nós vamos ver que esses nomes, eles não estão numa sequência, tal como estão em outros livros da Bíblia, mas eles estão numa sequência específica. Vamos começar lendo lá o livro de Apocalipse, o capítulo 7. Lê para nós, Mateus. E depois dessas coisas, eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Pois bem, aqui está falando que anjos estão de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. O que significa isso? Em profecia, ventos significa guerras e também conflitos. Né? Continua aí, Mateus. Vamos ver. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo, e ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: Não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado o servo de nosso Deus em suas testas. E eu vi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Ok. Então aqui nós vemos que esses ventos estavam sendo impedidos, essas guerras, para quê? Para que os filhos de Deus fossem selados. Então nós vemos aqui que Deus tem um selo. Eu acredito que todos já tenham ouvido falar no selo da besta, né? Isso é muito comentado, mas Deus também tem um selo. Não é o assunto de hoje, mas futuramente nós vamos falar também sobre isso. E aqui fala sobre um outro assunto delicado também. Fala sobre os 144.000, né? Também é um assunto polêmico e que também não é o assunto de hoje, mas que futuramente nós vamos tratar deles. E aqui vem o assunto que nós vamos discutir hoje. Você pode ler para nós, Mateus? Apocalipse 7. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Rubem foram selados 12.000. Da tribo de Gade foram selados 12.000. Da tribo de Aser foram selados 12.000. Da tribo de Naftali foram selados 12.000. Da tribo de Manassés foram selados 12.000. Da tribo de Simeão foram selados 12.000. Da tribo de Levi foram selados 12.000. Da tribo de Issacar foram selados 12.000. Da tribo de Zebulon foram selados 12.000. Da tribo de José foram selados 12.000. E da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Muito bom, Mateus. Pois bem, Mateus. E aí? O que você acha desse texto? Eu tô achando que falta 2 tribos. Sim. Mas fora isso, parece um texto meio confuso, né? Você lembra do texto do capítulo 5 de Gênesis? Sim. Então, naquele texto também tinha um monte de nomes com as datas que eles viveram, a data de nascimento, a data que eles morreram, a data que tiveram o primeiro filho. E aquilo parecia um monte de informação sem sentido, né? Uhum. E aqui parece que não está muito diferente, né? Quem diria que dentro desse texto há um tesouro? Como assim? Sim, existe um tesouro. Nós vamos formar uma frase com essa sequência dos nomes das tribos de Israel. Mas você lembrou bem, estão faltando 2 tribos. Mas você sabia, eu vou te falar agora uma coisa que você não sabia, Mateus. Na verdade, fora as 12 tribos, não são só 12, são 14. E tem mais. Jacó foram 15 filhos. Uhum. Por quê?
nós não estamos aqui com a filha dele, a Diná, e nós não estamos também com Dan e Efraim, certo? Mas você sabia que lá no capítulo 48 de Gênesis, ele comenta, há um comentário de que Jacó, conversando com José, ele disse para o José o seguinte: esses seus 2 filhos que nasceram do Egito são meus. Os que nascerem após eles serão seus, mas esses 2 são meus. Tanto é que a tribo de Manassés entra aqui. Vamos ver aqui, na sequência, vamos ver aqui no capítulo 49 de Gênesis. Então, Mateus, vem aqui para nós no capítulo 49, o versículo 1. E Jacó chamou seus filhos e disse: reuni-vos para que eu possa vos dizer o que vos acontecerá nos últimos dias. Interessante essa frase, essa última frase que eu coloquei em verde aqui. Últimos dias. Procura aqui na sua Bíblia, na versão revisada, como que está escrito lá. Capítulo 49 de Gênesis. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que vos acontecerá nos dias vindouros. Interessante. É claro que para você ter essa informação que é muito importante para nós hoje, você precisa ter uma boa tradução antiga, um texto fiel ao escrito recebido, né? Então, essa frase aqui, últimos dias, vai fazer uma diferença muito grande para o nosso contexto aqui. Vamos ver aqui dois textos que falam sobre os últimos dias. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 17, vê lá, Mateus. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Vamos ver lá o que está escrito também em Daniel, no capítulo 2, a partir do versículo 28. Porém, há um Deus no céu que revela segredos e dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O teu sonho e as visões de tua cabeça sobre a tua cama são estes. Então, aqui no texto de Daniel, lá no capítulo 2, quando fala sobre a estátua, nós vemos que a estátua representa todos os reinos até a consumação dos tempos. E ele se utiliza dessa frase, últimos dias. Os últimos dias é o tempo que a gente vive hoje. E lembra que eu falei para vocês que Noé foi profeta para os seus dias? Nós também, quando chegar ao finalzinho dos tempos, teremos profecias. Olha o que está escrito em Joel, no capítulo 2, versículo 28. E aí, Mateus? E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens verão visões. Interessante, né? Vamos ver mais um texto em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. É um texto muito conhecido. Mas esse daqui, Mateus, procura na sua Bíblia aqui. Crônicas 20 e 20. As pessoas estão mais familiarizadas com esse texto na versão atualizada. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Pode ler? Pode ler. Pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Ok. Mas eu vou ler aqui na nossa versão também da King James. Credes no Senhor vosso Deus, assim sereis estabelecidos. Crede nos seus profetas e assim prosperareis. Então, percebam que aqui Jacó está dando instruções para os seus filhos, mas ele está se referindo aos últimos dias. Então nós percebemos aqui que ele fala com várias tribos aqui.
Se nós vemos aqui no capítulo 49, ele vai falar com cada um dos seus filhos. Ele vai dar ele estaria ali na condição de profeta, né? Estava profetizando e falando ali sobre algumas características de cada um dos seus filhos. Nós não vamos ler todas. Eu vou ler aqui a situação de Rubem. Rubem teria sido o primeiro filho dele, né? Com a Lia, ou Leia em algumas traduções. Nós vamos usar o nome de Lia aqui porque nós estamos usando a King James, mas em algumas outras traduções ele usa o nome de Leia. Então, a Leia, ela era irmã de Raquel, né? Vocês lembram da história? Jacó queria casar com Raquel, mas aí o Labão, lá, o pai delas, acabou enrolando ele acabou casando primeiro com Lia. Labão alegou que ela era mais velha e não era assim que acontecia na tradição deles. Ele acabou tendo que trabalhar mais 7 anos, ele já tinha trabalhado 7 anos por Raquel, ele acabou ficando com Lia, e depois ele trabalhou mais 7 anos para conseguir Raquel novamente. Então, Rubem foi o primeiro filho dele com Lia, e ele seria o primogênito. Mas vamos ver o que aconteceu aqui. É interessante que a Bíblia, ela não esconde os pecados de ninguém, né? Ela expõe, e isso é para a gente entender a misericórdia de Deus, né? Vamos lá, Mateus. Vamos aqui a partir do versículo 2 de Gênesis 49. Reuni-vos e ouvi, filho de Jacó. Eu ouvi e ouve com atenção a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, a excelência da dignidade e a excelência do poder. Instável como a água, não será superior, porquanto subistes à cama de teu pai. Então a contaminaste, ele subiu à minha cama. Puxa, vocês sabiam disso? Rubem acabou subindo à cama de seu pai. Como aconteceu isso? Vamos ver aqui, Gênesis capítulo 35. Lê lá, Mateus, a partir do versículo 19. E Raquel morreu, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó colocou um pilar sobre o seu túmulo. Este é o pilar do túmulo de Raquel, até este dia. E Israel viajou, e estendeu sua tenda além da torre de Eder. E aconteceu que, quando Israel habitou naquela terra, Rubem foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o escutou. Ora, os filhos de Jacó eram 12. Impressionante, né? Rubem, ele acabou se deitando com Bila. E quem era Bila? Bila, ela era concubina de seu pai, porque Raquel, vamos ver aqui, em Gênesis 30 vai explicar essa situação. Raquel, ela era estéril até então, e ela queria ter filhos e não podia. E qual que é a ideia que ela teve? Vou ter filhos para o meu marido através da minha serva. Lê lá, Mateus, Gênesis 30, a partir do versículo 1. E vendo Raquel que não gerava filhos a Jacó, Raquel teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó, dai-me filhos ou eu morrerei. E se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e ele disse, estou eu no lugar de Deus que te reteve o fruto do útero? E ela disse, eis a minha serva Bila, entra nela e ela gerará sobre os meus joelhos, para que eu também possa ter filhos por meio dela. E ela deu sua serva Bila a ele por mulher, e Jacó entrou nela, e Bila concebeu e gerou um filho a Jacó. Pois bem, o primeiro filho que nasceu de Bila foi justamente Dan. Então aqui, eu queria contar esse detalhe de Rubem. Rubem seria o primogênito de Jacó, mas ele perdeu esse direito justamente por ter subido à cama de seu pai. E a gente percebe que o fato dele estar nessa lista, em que vai ter o seu nome em uma das portas da Cidade Santa, significa que ele foi perdoado. Mas a consequência foi que ele não foi o primogênito, né? Eu queria comentar aqui, Mateus tinha falado para a gente, que tem 2 tribos que não estão aí, que é a tribo de Dan e a tribo de Efraim. Agora vamos ver por que essas tribos não estão aqui. Vamos ver a tribo de Dan. A tradução do nome Dan seria juiz ou aquele que julga. Está lá em Gênesis 30, dos versículos 1 a 6. Dan foi o primeiro filho de Bila, serva de Raquel, e o 5º de Jacó. Lê lá, Mateus, lá em Gênesis 49, descreve as palavras finais de Israel aos seus filhos.
Dan julgará o meu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que seu cavaleiro cairá para trás. Eu tenho esperado pela tua salvação, ó Senhor. Então nós vemos aqui que existem 3 versículos que Jacó disse para Dan. São 3 versículos e 3... o primeiro deles, na verdade, é uma afirmação. Isso era o plano de Deus para a tribo de Dan. Dan julgará o meu povo como uma das tribos de Israel. No entanto, não foi assim que aconteceu. Aí vem o versículo 17. Isso foi o que Dan foi realmente para as outras tribos. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que seu cavaleiro cairá para trás. Agora vem um pedido. Versículo 18, na verdade, é uma súplica de Jacó para o seu filho Dan. Ele pede: eu tenho esperado pela tua salvação, ó Senhor. Esse era o desejo de Jacó para o seu filho Dan, porque ele sabia que essa tribo, ela infelizmente seria uma tribo que traria problemas para o povo hebreu. Então vejamos aqui em Levíticos algumas coisas que aconteceram com relação à tribo de Dan. Lê lá Levíticos 24, versículo 11, Mateus. E o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor, e o amaldiçoou, e eles o trouxeram a Moisés, e o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Então isso era muito comum entre os descendentes das filhas de Dan, dos filhos de Dan. Eles blasfemavam de Deus. Depois tem mais um versículo aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 26. Lê para nós, Mateus. Se algum homem entre vós parece ser religioso e não refreia a sua língua, porém engana o seu próprio coração, a religião deste homem é vã. Então aqui, Tiago está falando sobre aquelas pessoas que não refreiam a sua língua, aquelas pessoas que gostam de uma... não tem como dizer outra palavra, né, Mateus? Gosta de uma fofoca. E muitas vezes dentro da fofoca há um aumento, né? Nunca se fala o que realmente aconteceu, sempre se aumenta um pouquinho mais. Aqui no Salmo 101, no versículo 5, diz o que, Mateus? Aquele que calunia o seu próximo secretamente, eu o cortarei. Aquele que tem um olhar soberbo e um coração orgulhoso, eu não o suportarei. Mais uma característica dos descendentes de Dan. Eles praticavam a calúnia, ou seja, faziam acusações falsas contra os seus irmãos. E acabaram muitos deles sendo cortados. Não todos, porque a salvação é individual. Então, aquele que tem um olhar soberbo e um coração orgulhoso, Deus não suporta essas características do ser humano. Então, Dan, ele perdeu o direito de ter o seu nome em uma das portas. Esse nome, se não fosse por ele ter perdido esse nome, ele talvez entrasse no lugar de José. Mas José entrou com 2 tribos, a própria tribo, o próprio nome dele e mais a tribo de Manassés. Vamos ver aqui o que aconteceu com Efraim. Efraim significa aquele que multiplica. Lá em Gênesis 41, nos versículos 50 e 52, fala sobre o nascimento de Efraim. Ele foi o 2º filho de José e o 15º de Israel, ou Jacó. Vamos ver por que Efraim não entrou, não teve o seu nome em uma das 12 portas da cidade santa. Lê lá, Mateus, Oséias 4, versículo 17. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Então, Efraim, o que ele fez? Ele já era descendente de quem? José era casado com quem? Uma egípcia, né? E com isso, ele acabou se afastando de Deus e indo adorar aos deuses do Egito, né? Oséias 5,11 faz mais um comentário da tribo de Efraim. Lê lá, Mateus. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo,
porque voluntariamente andou após o mandamento. Perceba que ele foi após os mandamentos, ou seja, ele deixou os mandamentos de Deus e andou segundo o seu coração, adorando a outros deuses que não o Deus verdadeiro. Então esse é o motivo de Efraim não ter o seu nome em uma das portas da cidade santa. Nós temos aqui o caso de Diná. Diná quer dizer julgada ou aquela que foi julgada. Está lá em Gênesis 30, no versículo 21. Ela foi a 7ª filha de Lia e foi a 11ª de Jacó. Só um comentário sobre Diná, a única filha de Jacó. A Bíblia somente relata, no capítulo 34 de Gênesis, que ela foi violada por Siquém, filho de Amor, o Eveu, ao que seus irmãos se vingaram, matando a todos naquela cidade. E por isso Israel se viu obrigado a fugir daquela região e, sob orientação do Senhor, foi para Betel. A Bíblia não comenta mais nada com relação a Diná. Agora nós vamos comentar sobre a cidade santa. A Bíblia, ela relata nos capítulos 1 e 2 de Gênesis sobre a criação de Deus. O plano de Deus é que, após a criação, Adão e sua descendência vivessem felizes para sempre. Infelizmente, o pecado entrou no mundo, no capítulo 3. Tudo o que aconteceu, que está relatado na Bíblia, do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 20 do livro de Apocalipse, foi um acidente que não deveria ter acontecido. Não que Deus tenha sido pego desprevenido. Deus, ele sabia que isso podia acontecer, e antes que isso acontecesse, ele já tinha um plano, chamado plano da redenção. Então, nós vamos falar aqui de um novo céu e de uma nova terra. Até o pecado, ele entrou no mundo no 3º capítulo de Gênesis. E o pecado, ele é eliminado, erradicado no capítulo 20 de Apocalipse. A partir do versículo 21, Deus retoma o seu plano original, que estava descrito nos primeiros 2 capítulos de Gênesis. Vamos ver lá no Apocalipse, no capítulo 21, a partir do 1º versículo. Lê lá, Mateus. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e não havia mais mar. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo, dizendo: Vem aqui, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e mostrou-me aquela grande cidade, a Santa Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus E a sua luz era semelhante à mais preciosa pedra, semelhante à pedra de jaspe, clara como o cristal. E tinha um muro grande e alto, e tinha 12 portões, e nos 12 portões 12 anjos, e nomes escritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos de filhos de Israel. Então percebam aqui que essa cidade, que a gente procurou uma foto aí na internet, está mostrando para vocês, essa cidade ela tem 12 portas. Essas portas, cada uma delas tem o nome de um dos filhos de Israel. E aqui no capítulo 7, como nós vamos voltar agora, tem os nomes dessas 12 tribos escolhidas pelo próprio Jesus Cristo para ter os nomes delas nas 12 portas. E dá continuidade, Mateus, o versículo 13 e 14. Ao leste 3 portões, ao norte 3 portões, ao sul 3 portões e ao oeste 3 portões. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 2 apóstolos do Cordeiro. Se vocês estudarem mais sobre esse assunto, nos próximos versículos, vocês vão ver que a cidade era em forma de cubo. Ela tinha a mesma largura, o mesmo comprimento e a mesma altura, né? Então agora nós vamos chegar à conclusão aqui do nosso estudo de hoje. Aqui está a sequência de todos os filhos, não de todos, né? Das 12 tribos escolhidas para terem os seus nomes nos 12 portões. Eu coloquei aqui o nome de cada uma delas, em seguida eu coloquei o que cada nome delas quer dizer, e
a passagem bíblica em que ela se encontra, como que foi escrito, como é que foi dado o nome a cada um deles. E depois eu coloco aqui a sequência de nascimento deles. Então aqui no caso Judá, ele foi o quarto filho de Lia, ou Leia, em outras traduções. Mas ele foi o quarto de Jacó. Em seguida vem Rubem. Mas Rubem ele teria sido o primeiro. Ele deveria ser o primogênito, no lugar de Judá. Ele foi perdoado por seu pai e por Deus, tanto é que o nome dele continua aqui, mas o nome dele passou a ser o segundo. Então, apesar dele ter sido o primeiro filho de Jacó e o primeiro de Lia, ele está em segundo aqui na relação. Depois vem Gade. Gade, ele foi o primeiro de Zilpa, serva de Lia, e o sétimo de Jacó, porque além de Raquel ter dado sua serva Bila para que Jacó tivesse filho através dela, vendo isso, Lia não deixou por menos e também ofereceu a sua serva Zilpa para que Jacó também tivesse filho com ela. E vem a sequência dos 12 aqui. Agora, eu queria fazer... Lembra que eu falei para vocês que às vezes os nomes eles se referem a algum acontecimento da época? Vamos estudar aqui uns 4 nomes. Vamos ver o nome de Judá. O que significa Judá e por que ele recebeu esse nome. Está lá no livro de Gênesis 29, versículo 35. Esse daqui, vocês vão ter que procurar na Bíblia de vocês, e eu vou procurar na minha aqui. Lá no livro de Gênesis, capítulo 29. Versículo 35. Diz assim: E ela concebeu outra vez e gerou um filho, e ela disse: Agora eu louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e parou de gerar. Então, perceba que ela disse o seguinte: Agora eu louvarei ao Senhor. Então, o nome Judá que significa vou louvar ao Senhor. Então, o nome Judá, o significado dele, o nome que foi dado a Judá, tem relação ao que aconteceu na época. Vamos ver o nome de Rubem. Gênesis 29, 31 e 32. Vamos lá. Quando o Senhor viu que Lia era odiada, ele abriu seu ventre, mas Raquel era estéril. E Lia concebeu e gerou um filho, e ela chamou seu nome Rubem, pois ela disse: Certamente o Senhor olhou para a minha aflição, por isso agora o meu marido me amará. Então ela diz o que aqui? Que o Senhor olhou para a aflição dela, ou seja, ele olhou para mim. Ele quem? Deus. Deus olhou para mim. Então, por causa disso que aconteceu, ela deu o nome do seu filho de Rubem. Vamos ver Gade aqui. Gênesis 30, de 9 a 11. 9. Vendo Lia que ela tinha parado de gerar, ela tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. E Zilpa, sua serva, gerou um filho a Jacó. E Lia disse: Vem uma tropa. E ela chamou o seu nome Gade. Então, quer dizer, ele me concedeu boa sorte. Ou seja, ela já tinha 6 filhos e agora esse passou a ser o 7º filho dela, porque apesar de ser filho de Zilpa, ela era serva de Zilpa com o marido dela, então ele passou a ser o 7º filho dela, né? Porque ela já tinha 6 filhos. Vamos ver aqui Azer. Azer está em Gênesis 30, 12 e 13. Versículos 12 e 13. E Zilpa, serva de Lia, gerou a Jacó um 2º filho. E Lia disse: Eu sou feliz, pois as filhas me chamarão abençoada. E ela chamou seu nome Azer. Então ela disse que eu estou feliz. E Azer quer dizer o quê? Estou feliz. Agora, pegando esses nomes aqui, na sequência que Jesus definiu para o apóstolo João, ao ele escrever o livro de Apocalipse,
Essas são as 12 tribos que seus nomes estarão em cada um dos portões da cidade santa. E na sequência que Jesus disse, essa frase que está sendo formada aqui, na verdade, não é uma frase que Jesus disse para nós. Aqui é o contrário. Essa é a frase que Jesus queria ouvir de cada um de seus filhos. Preste atenção. Veja se você gostaria de dizer isso para Jesus. Vou louvar o Senhor. Ele olhou para mim. Ele me concedeu boa sorte. Estou feliz, porque minha luta, Ele está me fazendo esquecer. Ele me ouve e se juntou a mim. Ele comprou-me uma habitação e Ele me escolheu como filho da sua mão direita. Essa é a frase que Jesus queria ouvir de cada um de seus filhos. Agora vamos lá. Vou louvar ao Senhor. Será que Jesus Cristo é digno do nosso louvor? Para mim, Ele é. Ele olhou para mim. Jesus Cristo tem cuidado de mim desde a minha existência. Eu sinto isso na minha vida. Ele me concedeu boa sorte. Ele está comigo em todo o caminho. Eu estou feliz, sim, porque a minha luta Ele está me fazendo esquecer. Mesmo porque, quando eu estiver no céu, isso daqui tudo vai ser passado. Ele me ouve. Eu posso falar com Ele a qualquer momento. Eu posso me ajoelhar e posso falar para Ele sobre as minhas aflições, sobre os meus medos, sobre os meus anseios. Ele se juntou a mim. Sabe do que isso me lembra? Do Salmo 23. Jesus Cristo, Ele não prometeu que nós não teríamos problemas, mas Ele disse sim, que em meio aos problemas Ele estaria conosco. Ele comprou-me uma habitação. Lembra quando Ele disse, não te turbes o vosso coração? Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai. Na casa de meu Pai existem muitas moradas. E se assim não fosse, eu vos teria dito. Ele me escolheu. Lembra que quando Adão pecou, partiu de Deus, se dirigia a Adão e procurá-lo? Adão tinha fugido, sentiu medo das consequências que poderia vir. Mas Ele me escolheu como filho da sua mão direita. E a promessa que Ele faz para nós é que aquele que vencer, Ele considerará que se assente com Ele no trono. Assim como Ele venceu e se assenta com o Pai no trono dele. Então, esse é a frase que é formada com as 12 tribos de Israel escolhidas pelo próprio Jesus. Parece um texto insignificante, um texto sem sentido e que não tem muita importância. Mas se você juntar esse texto, uma frase que está lá em João 5,39, diz aí, Mateus, esse texto. Examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Essa palavra é muito importante. Examinais. Examinar é alguma coisa mais profunda. Alguma coisa... Para você examinar, você tem que cavar. Você tem que buscar. Não é uma leitura superficial. A Bíblia está cheia de tesouros. Muitos tesouros que, se você não cavar, você não vai achar. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o texto que eu comentei, de Gênesis, no capítulo 48, versículo 5. Fala aí, Mateus. E agora teus 2 filhos, Efraim e Manassés, que te nasceram da terra do Egito, antes de eu vir a ti no Egito, são meus. Assim como Rubem e Simeão, eles serão meus. Mas a tua descendência, que gerares depois deles, serão teus, e serão chamados segundo o nome de teus irmãos na sua herança. Ok. Então essa foi a frase que nós formamos. Esse foi o nosso vídeo de hoje. E na sequência nós teremos alguns vídeos sobre estudos bíblicos. O que seriam esses estudos? Vocês vão entender melhor no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre a Bíblia. É lógico, todo mundo conhece a Bíblia, mas como que é a estrutura desse livro? Qual é a composição dele? Como é que você faz para entender melhor esse livro?
E aí, Matheus, você tem mais alguma novidade para nós também? Também, junto com o meu pai, eu irei também iniciar uma série onde estudaremos capítulo por capítulo de Daniel, que provavelmente será o próximo vídeo do nosso canal. Ok. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço a oportunidade de estar com cada um de vocês e peço que Deus continue abençoando a cada um de nós, nos perdoando principalmente, somos falhos, e que possamos fazer a sua vontade, que nossas orações cheguem como cheiro suave ao trono de Deus. Tudo isso peço, tudo isso agradeço, em nome de Jesus. Amém.